Muito bem. Então, boa noite para todo mundo. Quando nós ouvimos o tema mediunidade, de modo geral, nós nos posicionamos um tanto preocupados em algumas pessoas, um tanto alegres em outras, um tanto em dúvida em outro tanto. Mas quando se fala em mediunidade na juventude, aí a situação se torna um tanto complicada. Porque a juventude, segundo algumas pessoas, não foi preparada para processos de responsabilidade, de compromisso ou de contato com um ambiente e com inteligências com as quais esses jovens não têm como lidar de modo direto. Como, por exemplo, supostamente, não recebê-los em casa. Não aceitar uma influência desses que podem estar com elas por conta da mediunidade. E tantas outras situações que acabam por visitar a juventude nesses momentos difíceis. Mas, inevitavelmente, e aí nós gostaríamos de colocar com muita clareza, a mediunidade, independente da idade, manifesta-se desde que o indivíduo, a pessoa, esteja predisposta fisiologicamente a desenvolver esse sentido que faz parte da nossa estrutura corporal e, ao mesmo tempo, é o elo, é um ponto de ligação entre nós, como espíritos encarnados, e nós, como almas imortais que somos. Então, a mediunidade nos permite permearmos tanto o ambiente físico quanto o ambiente espiritual. E ela independe da idade. Nós podemos fazer diversas recomendações, vamos até citar algumas. Mas para nós agora, é importante alguns pontos que antecedem essa relação entre o jovem e a mediunidade. O primeiro item que nós vamos tratar são orientações importantes que nos são passadas há milênios, que nós muitas vezes não reconhecemos, ou lemos, ou tomamos contato, sobre a orientação do jovem nesse princípio de existência corporal. Esse é um dos pontos que nós vamos abordar para falar de mediunidade na juventude. E nós vamos bem longe. Nós vamos buscar textos, inicialmente, de Salmos, do Eclesiastes, e também vamos tratar com provérbios. Então, veja, nós vamos lá no Velho Testamento. Então, nós vamos começar com um texto do Salmo 118. Ele diz assim: como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras. Bom, fidelidade é qual palavra? A palavra de Deus. Isso segundo os termos utilizados pela cultura hebraica do passado. Então, como que eles mantêm a sua pureza? Sendo fiel às leis de Deus. Mas adiante a gente já vem em Eclesiastes 11, uma coisa muito interessante. Quando o nosso querido Moisés coloca: jovem, rejubila-te na tua adolescência. E enquanto ainda és jovem, entrega o teu coração à alegria. Anda nos caminhos do teu coração. E anda também segundo os olhares dos teus olhos. Mas fica sabendo que tudo e de tudo Deus vos fará prestar conta. Então, veja, aqui o nosso querido irmão nos lembra que o jovem deve caminhar no período de juventude e adolescência com jubilo, com alegria, caminhando de modo a construir uma vida saudável, precisando dar valor às questões e às coisas do coração. Aqui, coração entendido como postura, como atitude. Mas ele também deixa claro
A caminhada é livre de sua parte. No entanto, saiba que tudo o que você faz na sua caminhada é de saber do Pai. Deus tudo sabe nesse ponto. E aí, em Eclesiastes 12, dá uma outra referência interessante para a gente pensar sobre o que é ser jovem. Olha só, estou falando algumas coisas. Isso aqui foi escrito mais ou menos por aí, assim, jogando assim por alto, 2.500 anos atrás. E olha só que interessante. Mas lembra-te do teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os maus dias e que aparecerão os anos em que dirás, não sinto prazer neles. É orientado ao jovem que faça da sua juventude um período promissor, criando dentro dele elementos seguros para que o futuro com o qual ele vai lidar adiante, que com certeza reserva a ele experiências as mais diversas, e nem todas alegres, muitas delas trazendo muitas durezas, muitas dificuldades, muitas dores. E isso só o sustentará a fé verdadeira e a certeza, a crença na presença das leis de Deus na vida dele. Sem isso, o jovem que não foi preparado para esse aspecto, com certeza lidará com dificuldades muito grandes no seu futuro, com as coisas que virão para o processo experiencial de educação espiritual para a vida imortal que todos nós passamos. Em Provérbios tem um texto muito bonito que diz assim: ouve, meu filho, sê sábio, dirige teu coração pelo caminho reto, adquire a verdade e não tape os olhos, adquire sabedoria, instruções e inteligência. Provérbios 23. Olha que interessante, vocês não acham? Isso aqui em Provérbios, uma orientação ao jovem para que seja sábio, para que conduza a sua vida, o seu coração, seus sentimentos pelo caminho reto. O que nós entendemos por caminho reto? Caminho reto é aquele que, mesmo diante de tudo aquilo que lhe visita a vida, você prima por aqueles princípios que nós aprendemos ser os corretos. Qual é a regra áurea? Nunca faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Regra áurea, princípio divino. Esse é o caminho reto. Adquire verdades e não tape os olhos. A verdade não é a verdade sua, porque muitas vezes as nossas verdades são eivadas, são cheias de pontos de vista, de vícios que nós trazemos desse tempo imemorial de nossas existências. A verdade é aquela que vem com a vivência do Espírito mais perfeito que nós tivemos conosco aqui na Terra, que foi Jesus Cristo. A verdade que ele viveu é aquela que não sofrerá jamais qualquer tipo de invasão de ponto de vista. Kardec já diz isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E Salomão, agora falando aos pais, aos evangelizadores, que lidam com esses jovens, Salomão diz assim, a esses orientadores: vocês ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Está lá em Provérbios 1, Provérbios 1. Então, para nós que somos hoje orientadores da juventude, a sugestão que Salomão nos dá é: sejamos prudentes ao orientá-los. Trabalhemos com disciplina e sabedoria nas nossas palavras. Façamos com que as nossas ações sejam também permeadas
pela sabedoria, pela disciplina, pela sensatez, pelo entendimento, porque eles nos verão a nossa orientação e, vendo-nos como bom exemplo, poderão ter-nos como base para dizer para si mesmo: eu também posso seguir esse caminho. E a nossa função, orientá-los na inexperiência para que desenvolvam o bom senso. Lá em Provérbios 1. Indo adiante, agora nós vamos para o Novo Testamento e vamos visitar as cartas paulinas e as cartas universais. Então, nós vamos. Vocês sabem que Paulo teve 2 jovens que caminharam, trabalharam com ele, criaram ao lado de Paulo comunidades nas cidades onde viviam. E esses 2 jovens foram muito orientados por Paulo por toda a tarefa que desenvolviam. Um deles era Timóteo e o outro deles era Tito. Os 2 eram muito jovens. O primeiro contato de Paulo com Timóteo tinha 13 anos de idade e já ajudava a mãe e a avó, dentro da sua casa, nos processos referentes aos trabalhos da comunidade que havia sido formada na casa de Lloyd, que era avó de Timóteo. Tito tinha de 15 a 16 anos, quando começou a trabalhar com Paulo. Aí todo mundo pode dizer, eram missionários, espíritos superiores. Não, eles eram jovens. Tinham as aspirações dos jovens, as vontades dos jovens da época. No entanto, eles tiveram aquilo que Salomão sugere que tenhamos com os nossos. Eles 2 foram muito bem orientados. E ainda tem João Marcos, que era outro jovem, filho de Maria Marcos, que foi o evangelista Marcos, que também era um garoto, quando conheceu Paulo e caminhou com ele por quilômetros, aprendendo a fazer a pregação do evangelho, a viver o evangelho em si. Então, lá em Atos, olha que coisa interessante a gente vai ouvir, dizendo assim: cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Vossos jovens terão visões e os anciãos sonharão. Em Atos 2, nós vamos ver isso. Jovem, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês vencerão o inimigo, que é a influência do mal sobre o jovem. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor ao Pai. Porque tudo que há no mundo, desde a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Então, aqui é a primeira carta de João, carta universal. O que ele está dizendo para a gente? Jovem, vocês são fortes, por isso escrevo a vocês. Resistam aos arrastamentos fáceis que o mundo pode nos trazer. Por que ele está dizendo isso? Porque naquela época, gente, era muito difícil para os jovens. Como hoje também é, como foi em nossa época, quando éramos jovens. Os arrastamentos para aquilo que nos afasta do caminho do bem, do caminho correto, são imensos, inúmeros, diversos. Naquela época também era. Mas João diz a eles: não ameis o mundo. Vocês querem se vacinar contra essas influências perniciosas? Não ameis o mundo. Vivam no mundo. O mundo nos foi ofertado para o nosso processo experiencial. Mas não amem o mundo a ponto de esquecer o processo de amar o Espírito. O Espírito é imortal. Ele segue. O que é do mundo fica no mundo.
leu uma passagem de Leon Denis no livro Depois da Morte, na introdução dessa obra, ele faz um poema lindíssimo, falando sobre as questões da vida e da eternidade. E uma das coisas que ele coloca assim, são perguntas e considerações. Assim, ó homens, aonde estão vossas obras? Os vossos monumentos e vossos templos? Eu olho e vejo poeira, ruínas, não mais o vozerio e também os casarios ricos, nem mais os impérios, todos sumiram com o tempo. Mas uma obra permanece, e essa nem o tempo nem o vento levará. É a obra construída com Jesus no coração. Jovem, esse é o caminho seguro para que você não caia, para que você não perca a grande oportunidade que foi dita lá no Velho Testamento, que eu li para vocês em Eclesiastes, quando a orientação vem para que os dias da vida, quando os jovens sejam promissores, para quando as sombras e as dificuldades chegarem, nós, quando adultos, tenhamos a luz da alegria para chegar adiante e passar por todas essas dificuldades. Então, nós vamos mais adiante, nós vamos ver a orientação de Paulo a Timóteo. Ninguém te despreze por seres jovens. Estão ouvindo a nós que somos orientadores? Ninguém despreze uma pessoa reencarnada por ser jovem. Ao contrário, torna-te jovem, modelo para que os fiéis te vejam, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na pureza. Timóteo 4, primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Então, olha só que interessante. Nós não podemos desprezar o jovem por ser ele ainda incipiente numa existência. Ele tem suas vivências e sua própria história, sua própria natureza a seguir. Isso tem que ser respeitado. No entanto, é importante ter ele a orientação adequada para que ele transforme a sua vida em modelo de vida equilibrada e ou então, pelo menos, na busca desse equilíbrio. Que o modo de viver desse jovem seja pautado pelos princípios morais que transformam e sustentam a humanidade. Que princípios são esses, gente? Caridade, fé, pureza na vida, trabalho contínuo no bem. Aí em Timóteo 6, Timóteo capítulo 6, a primeira carta de Timóteo, Paulo diz assim: porque toda raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviam da fé e se enredam em muitas aflições. Foge dos vícios com todo empenho. Trabalha para ter paciência e mansidão. Combate o bom combate da fé. Ele está dizendo ao jovem Timóteo, cuidado, não se apegue àquelas coisas do mundo que te afastam das coisas de Deus. É aquilo que ele diz entre servir a Deus e a mamon. Serve para o jovem também. Ainda mais nesse mundo em que hoje se vive, lançando ao jovem a ideia de que só é feliz quem tem dinheiro. Lá no passado, há 2000 anos atrás, Paulo orienta Timóteo dizendo: isso é mentira, Timóteo. Não é o dinheiro que dá felicidade ao jovem. Jamais será. Porque isso o leva a desenvolver os vícios morais que só afundam o espírito no futuro. Cobiça, falta de fé, entrega às aflições. Resiste a esses vícios. Resiste a esses vícios. Muito bem. Aí nós vamos adiante. E agora a gente vai visitar a codificação. Na codificação espírita, nós vamos em um livro dos espíritos, para falar do espírito imortal, aí independente de ser muito jovem ou ser já experiente, já ser adulto ou já ser desenvolvido. Olha que interessante.
Qual o objetivo de uma encarnação? Porque muita gente acha que encarnou para viver aquilo que seja melhor para ele. Eu preciso viver a vida. É uma frase muito comum. Foi uma frase muito comum para nós quando éramos jovens, apesar da gente nem sempre saber por que a gente falava isso. A gente muitas vezes repetia isso porque imaginava que o viver a vida significaria aproveitar tudo enquanto ainda tinha força, enquanto ainda era jovem. Porque depois que a idade chegasse, não ia ter mais força para as festas, para as farras e assim por diante. Não. Não devemos passar essa imagem aos nossos jovens. Porque qual o objetivo da encarnação? Pergunta 167. E a resposta dos espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é que está a justiça? Então a gente encarna para expiar aquilo que nós, porventura, em vidas anteriores, deixamos pendente, precisamos reaver e rever esses passos equivocados, por isso nos é dada uma nova experiência de vida. E, em segundo lugar, melhorar a nós para que a humanidade também melhore. Esse é o princípio da justiça divina. E na pergunta 168, Kardec, ainda querendo complementar o processo de pergunta, ele diz: e o número de existências corporais é limitado? O espírito reencarna direto? Porque muitos de nós, até mesmo dentro do estudo do espiritismo, ainda muito arraigados às questões do mundo, nós colocamos o seguinte: eu acredito na reencarnação. Mas se as coisas acontecem para nós e vivemos essas situações um tanto complicadas, muitas vezes nós nos apegamos somente à vida presente, nós nos esquecemos que somos espíritos em processo educativo contínuo. E Kardec pergunta se é limitado o número de existências corporais, ou o espírito reencarna continuamente, perpetuamente. E os espíritos respondem assim: a cada existência, quer dizer, tem muitas, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Aos poucos, quando vai se limpando das impurezas morais, vai perdendo a necessidade de reencarnar como processo expiatório. Isso quer dizer o seguinte: jovem, nós não precisamos aproveitar a vida no sentido de perdê-la, entregando-nos a vícios e a outros campos. Por que eu estou falando tudo isso se o nosso tema é mediunidade? Já já a gente chega a essa resposta. Aí vem um processo inicial de compreensão. Veja, Kardec pergunta coisas importantes a respeito do comportamento, do modo de viver. A gente viu desde o Velho Testamento orientação contínua para a questão do comportamento, do modo de viver, o modo prudente, equilibrado, o modo de vivenciar as luzes do bem na vida, mesmo que as dores visitem o jovem, independente da idade dele. Desculpe. Aí Kardec vai lá na pergunta 459. 459 do Livro dos Espíritos. E pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Bom, a primeira pergunta é relacionada à relação entre encarnado e desencarnado. Se ele pergunta se os espíritos influem, ele já tem claro que há uma relação entre encarnado e desencarnado. E isso está diretamente ligado à mediunidade. E independe da idade. Muito bem. O que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Kardec vai adiante. Pergunta na 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha o processo de relação entre encarnado e desencarnado novamente. E os espíritos respondem: pode, visto que esses espíritos se apegam a esses encarnados pelos seus desejos. Ora, é por esse comportamento e pelos seus pensamentos que esses espíritos menos esclarecidos são atraídos. Então, veja, no processo de relação entre encarnado e desencarnado, comportamento, postura, pensamento, atitude, é o que aproxima espíritos ou outros espíritos para perto de nós. Faremos, Ivone.
Muito bem. Aí vamos pensar assim. Quais são os elementos que podem gerar desarmonias na relação entre nós e os espíritos? Bom, para nós adultos, podemos até olhar com menos dificuldade diante dessas coisas. Mas vamos colocar um outro item aí. Vamos colocar assim. Quais são os elementos que complicam e desarmonizam as relações entre o jovem e a mediunidade? Que elementos são esses? Bom, nós vamos a André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Ele coloca, primeiro, sexualidade desarmonizada. Segundo, álcool, drogas ou entorpecentes. Terceiro, glutonaria. Quarto, comportamento moral desregrado. Olhe só como é interessante e importante para que a juventude entenda. Para que nós, adultos, saibamos orientá-los da melhor maneira possível. Olha que interessante. André Luiz aborda, no capítulo 3 de Missionários da Luz, que sexualizada e desarmonizada atrapalha, interfere, porque aproxima esse indivíduo encarnado daqueles elementos desencarnados que têm comportamento desarmonizado no campo sexual. As energias poderosíssimas que são criadas no campo genésico vão atrair espíritos que vão se apropriar dessa energia no indivíduo encarnado. Imagina no jovem. Por isso, a orientação adequada no campo da postura na sexualidade é importante para o equilíbrio desse jovem. A questão do uso de álcool entorpecente. Eu vi uma experiência muito triste, gente. Digo para vocês porque eu estava presente. De um jovem fazendo 18 anos de idade. Estávamos ali na festividade há 2 anos atrás. E era o debut jovem. Estavam ali os amigos da faculdade, os amigos da família. E aí, quando fomos cantar parabéns, presente do pai para esse jovem, uma garrafa de uísque. E aí abriu, colocou numa tacinha e diz: agora você entrará na idade adulta, beba. E o jovem bebeu, palmas de todos os presentes. Esse jovem hoje não consegue ficar sem o uso do bebida alcoólica pelo menos 2 vezes na semana. Já é dependente. Que espíritos irão se apropriar disso? É fácil de entender. Sexo e destino, André Luiz. Está lá o senhor sentado na cadeira, o espírito chega, toca-lhe a garganta e diz em seus ouvidos: beber, meu caro, quero beber. Estimula a vontade daquele encarnado. Ele se levanta, coloca um gole de uísque e bebe. E o espírito se aproveita das emanações do sorver da bebida. Que espírito era esse? Um espírito endurecido. Glutonaria, comida em excesso. O jovem acha, é um termo, desculpa a brincadeira, tá, gente? Mas é um termo que nós usávamos muito quando éramos jovens. O jovem parece um esmeril. Tudo que entra, ele devora. Ele é jovem, o corpo dele aguenta, não aguenta. Por quê? Fisiologicamente ele já vai se prejudicar, mas espiritualmente ele vai se aliar e prejudicar a concentração de energias importantes no processo do desenvolvimento mediúnico adiante. Por perder essas energias pelo excesso de trabalho fisiológico para fazer a utilização de todos os elementos que são ingeridos. Excessos. Todos esses excessos geram prejuízos ao jovem no processo da sua educação mediúnica. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, como é que a gente vai definir verdadeiramente a mediunidade? A mediunidade, segundo Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 382. A mediunidade
é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre, nos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Opa, peraí. Nós começamos e estudamos a doutrina espírita, e os espíritos nos trazem essa imagem de que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Aquele que Jesus promete como o Paráclito. Aquele que olhará por nós, advogará a nossa causa, orientar-nos-á no caminho da vida. É o tempo do Consolador. A doutrina espírita está. E Emmanuel está dizendo que a mediunidade é essa luz derramada sobre todos os encarnados ao tempo do Consolador. A mediunidade na doutrina espírita é um princípio, uma base doutrinária. Atinge a todos, orienta a todos. E ele fala da missão mediúnica. Isso, independente da idade. Ele diz, a missão mediúnica, se tem os percalços e as lutas dolorosas, então ele está dizendo que exercer a tarefa mediúnica também não é mil flores e maravilhas, há percalços e dificuldades. É uma das mais belas possibilidades de progresso e redenção do espírito encarnado, que Deus oferta aos filhos que erraram no caminho. Então, a mediunidade é um processo divino da bondade de Deus para correção de rumos. Como é que nós vamos inspirar os nossos jovens a terem medo da mediunidade, se o Emmanuel está dizendo que a mediunidade é a grande oportunidade de redenção e progresso que Deus nos oferta para corrigir os nossos rumos? Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito. Então, independente do indivíduo querer ou não, da idade que tiver, a mediunidade existe. Permanece, estará sempre lá. É um elemento renovador moral. A mediunidade é um elemento renovador moral. Porque permite-nos ir buscar cultura, estudo, conhecimento, transformação na direção do bem. Estimula o desenvolvimento das nossas virtudes. Sempre que esteja ligada a princípios evangélicos equilibrados, orientadores na sua trajetória quando encarnado. Aí vem uma outra pergunta que nós podemos pensar, mas aí, Haroldo, como é que a gente faz? Olha lá, o jovem, a mediunidade está presente, temos que estimular o desenvolvimento da mediunidade nesse jovem, mesmo sendo ele novo. Orientação de Emmanuel, pergunta 384, lá no Consolador. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Haroldo, como é que a gente estimula isso nesses meninos? Está lá, o menino está com a faculdade mediúnica punjante, a menina também, como é que eu faço? Estimulo o trabalho, estimulo o estudo, a boa vontade. Como é que eu faço isso? Tem campanha de Souza na casa? Coloca o jovem para trabalhar na campanha de Souza. Tem evangelização infantil? Trabalhar na evangelização infantil. Tem palestra pública? Estimula ele a estudar, fazer uma introdução no dia da palestra, fazer um comentário rápido de um texto evangélico, já ir trabalhando a relação entre ele e os bons espíritos, sentindo essa boa influência dos bons espíritos. Isso é trabalho, isso é desenvolvimento mediúnico equilibrado, sem forçar, como Emmanuel diz aqui. E ainda completa, a mediunidade não deve ser fruto de precipitação, porquanto em tal assunto toda espontaneidade é indispensável, porque quem dirige o processo de educação mediúnica e as tarefas mediúnicas numa casa espírita equilibrada são os mentores do plano espiritual. Nós somos auxiliares
deles, como adultos experientes que somos. Pergunta 387, ainda no Consolador. Qual é a maior necessidade do médium? Estou falando para o jovem. Primeira necessidade do médium: evangelizar-se. Evangelizar-se. Ele precisa ter o evangelho consigo. É ter a vida pautada, ou pelo menos num grande esforço, nas bases da orientação sublime do evangelho. Participar das atividades doutrinárias, de modo que ele, ao se topar com as questões do personalismo, ele consiga vencê-las, para que a sua missão como trabalhador da mediunidade, com a mediunidade, venha a ser promissora e redentora para si mesmo. Isso é Emmanuel. Muito bem. Lá em O Livro da Esperança, nós temos uma outra questão muito interessante, que Emmanuel também aborda. Ele diz que os médiuns são intérpretes dos espíritos. Representam para os espíritos os órgãos materiais que esses agora não possuem. Daí o médium ser dotado dessa condição de intermediar a conversa entre ele, médium, e o espírito. Nos tempos de modernidade que nós vivemos, e de renovação social, o médium tem função especial. Qual é a função especial do médium? Ofertar como árvore, como ramo da árvore divina, alimento espiritual para quem está ali pronto para ouvir. O jovem médium também tem essa tarefa, que não pode lhe pesar nos ombros, porque ele somente dará de si aquilo que carrega, que já adquiriu. E a orientação evangélica, o rumo, você lembra que Paulo disse para Timóteo: corrige os rumos, caminha com o bem, não se perca em concupiscência, não se entregue ao dinheiro ou ao mundo, caminhe com prudência. É aí que nós somos esse raminho, talvez ainda tenra, pequeno, mas que pode levar, com certeza, orientação a muitos que andam conosco, porque a mediunidade nos serve para isso. Nós também utilizamos a mediunidade para auxiliar a quem conosco caminha no mundo, como nós nos beneficiamos dela. Multiplica-se o número de médiuns para que o alimento seja farto a todos. Se, porém, o médium se desvia do objetivo providencial da sua faculdade, não há como não considerar o fato dele precisar retornar a esse caminho. Porque caso ele não faça, ele estará apropriando-se da possibilidade de ter ao seu lado não espíritos que lhe deem equilíbrio moral. Porque a mediunidade, meus irmãos e minhas irmãs, jovens queridos, não sairá de você. Permanecerá com você. Permanecerá viva com você. Se você não se alia a esse sentimento nobre, aos espíritos nobres que podem te auxiliar nesse processo de educação, outros estarão ao seu lado. E esses outros, eles não se preocupam com respeito, educação. Eles invadem o espaço se você abre a porta. Essa é a orientação que Emmanuel nos dá em O Livro da Esperança sobre a questão dos médiuns. Ele ainda diz: nós médiuns somos legiões, estamos em todos os lugares para a colaboração com Jesus na administração do bem na Terra. Nós temos um tribunal interno, um tribunal íntimo, que diz assim: cara, eu não devia ter feito isso, puxa vida, eu acho que o meu caminho não foi bom, eu acho que o que eu fiz, o que eu falei, não foi legal. Preciso retomar o caminho correto. Aí está o ponto que a mediunidade nos auxilia. Ouvir a boa orientação dos bons espíritos, porque provavelmente eles estão lhe sugerindo: volta, refaz o caminho, corrige o erro, não se deixe
abater por aquilo que fez, corrija os rumos. Por isso, a mediunidade está presente na juventude em todos os momentos da sua existência, da sua vida. Acima de tudo, a mediunidade é uma escola imaculada, uma escola de luz, onde brilha a doutrina espírita, que orienta o que é adequadamente o uso e a função da mediunidade. Nós estaremos concluindo que a mediunidade situada no caminho do bem faz com que nós não gastemos os talentos que nos foram ofertados, enterrando-os ou utilizando-os de modo inadequado. E aí, para a gente encerrar, isso aqui é rápido, eu vou falar rapidamente. Assunto de mediunidade, assunto de mocidade, do Cornélio Pires, no livro Baú de Casos. E aqui ele vai dizendo algumas questões para que a juventude pense sobre como agir na vida e perante as relações entre nós, os espíritos. Ele diz assim: você pede apontamentos, caro amigo Pedro Cisso, sobre este assunto importante, mocidade e compromisso. Eis um tema complicado, embora em pauta comum, porque envolve a liberdade que pertence a cada um. Juventude é aquele tempo de alegria, amor e fé, lembrando roseira em flor, com muito espinho no pé. Muito moço que pode ser feliz fora do lar, deixa a casa e encontra um mundo difícil de atravessar. Muitas vezes o rapaz busca o prazer da corrida, depois é que reconhece que estragou a própria vida. Mocidade é, sobretudo, pelo sim e pelo não, é o momento em que se faz a própria definição. O espírito, antes do berço, notando o brilho do bem, sonha tarefas gigantes, traça promessas no além. Aqui se rogam renúncias, sacrifícios, lutas novas. Mais adiante, há quem peça grandes dores, grandes provas. A existência recomeça, a meninice termina, aparece a juventude que resolve ou determina. Então, se vê muitos jovens vivendo impulsos violentos, principiam negações, revoltas, esquecimentos. Diante da obediência às próprias obrigações, explodem as teimosias, protestos e deserções. São muitos os casos tristes de desencantos extremos nos conflitos dolorosos que nós mesmos conhecemos. Nasceu para a engenharia o nosso Dedé Noronha. Achando a tarefa enorme, derivou para a maconha. Rogou encargo difícil para viver de ajudar, mas Zico, anotando a luta, mudou de nome e de lugar. Lilia pediu doença a fim de levar a vida. Na hora do sofrimento, matou-se com formicida. Solicitou disciplina o nosso irmão Tim Fraza. Achando os pais exigentes, largou a própria casa. Suplicou penúria grande, tentando ganhar mais fé. Quando encontrou a pobreza, rebelou-se João José. Implorando vida amargosa nessa nossa Vitória Maria, ao ver-se na própria escolha, partiu para a rebeldia. Mas não se deve esquecer milhões de jovens que estão fiéis ao melhor da vida no esforço da elevação. Quanto ao resto, é como diz nosso amigo Adão Moraes, onde o velho não ajuda, o menino sofre mais. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minhas irmãs. Essa é a nossa conversa, nossa mensagem para falar da mediunidade na juventude, dizendo que é um momento promissor, transformador e que pode encaminhar esse jovem para a redenção futura e a alegria que vai permear a vida dele para o resto da existência.
Depende da gente orientar adequadamente. Obrigado pelo carinho. Deus nos abençoe. Gratidão, Haroldo. Banquete de luz. Muito